Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas. A gente se encontra aqui na bcctelevision.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos para o mundo através da BCC, este mundão de Deus que agora a gente consegue chegar a qualquer lugar. Pois é, e hoje no Esquina da Cultura nós temos uma dramaturga aqui falando de um espetáculo muito interessante. Eu tenho o prazer de receber Ave Terrena. Seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Oi, tudo bem? Boa tarde. Obrigada aqui de me receber, de abrir esse espaço. Um prazer participar com vocês na Esquina da Cultura. Cheguei. Ah, que maravilha! E a gente está aqui para falar de um espetáculo que chama-se E Lá Fora o Silêncio. Um nome já que traz aí já uma lembrança de silenciar as pessoas. E me explica, antes de mais nada, antes de a gente falar do espetáculo, né? Você é dramaturga, é atriz também, é diretora. Como é que surgiu a arte na sua vida? Ela surgiu desde que eu lembro, desde que eu sou criança pequenininha, na verdade. Surgiu como teatro, mas eu sempre escrevi também, desde que eu aprendi a escrever, eu sempre escrevi. Então, logo que comecei a fazer teatro de criança, eu nunca mais parei. Isso só foi tomando conta cada vez mais da minha vida. E hoje é a minha vida inteira, tanto escrevendo quanto, né, assim, participando dos debates políticos dos grupos de teatro na cidade, quanto debatendo, né, as identidades, as vivências LGBTs, e também atuando, performando, publicando livro e trabalhando também no ramo pedagógico, porque eu sou professora e trabalho na Escola Livre de Teatro de Santo André. Hoje em dia, eu estou lá na função da coordenação. Então, a gente está sempre nesses caminhos da arte e do teatro. Você é uma pessoa que vive da arte, então, nesse país. Isso é muito interessante, né? Isso é muito difícil, né? Isso é uma coisa que a gente tem que exaltar sempre, ainda mais por causa da situação que a cultura está hoje em dia, né? E ainda mais é isso, né? Construindo debates que nunca tinham existido dessa forma, né? Que permite que as pessoas tragam as suas contribuições, que as pessoas tragam as suas histórias, que as nossas histórias não sejam apagadas, não sejam silenciadas, né? Assim, e a gente possa se encontrar na arte do coletivo, que é o teatro. Que maravilha! E esse espetáculo, né? E Lá Fora o Silêncio, é o terceiro trabalho do Laboratório de Técnica Dramática, LABTD, que é o grupo que você faz parte. Você ajudou a fundar o grupo ou não? Olha, a gente tem esse nome, né? Laboratório de Técnica Dramática. Ele surgiu como um laboratório mesmo, como um lugar de experimentar formas de analisar, de criar cena, de improvisar. Surgiu a partir. Eu não estava no início dele, realmente, ali no momento da fundação, que foi com o Diego Moscovitch, o Diego Chilio, que faz parte do grupo, é do núcleo do grupo, né, hoje, e a Sofia Castellano, que estava no grupo até ano passado, entre outras pessoas, tantas que já passaram aí pela história do grupo. Eu cheguei, acho que um ano depois, mais ou menos, quando já estavam sendo desenvolvidas algumas pesquisas, e aí cheguei e a gente começou a pensar em produzir as peças a partir desse momento da minha chegada, que eu chego como dramaturga, pensando uma peça a partir das Veias Abertas da América Latina, né, do Eduardo Galeano. E a peça, né, as pesquisas vão se falando por si, elas vão dizendo para onde elas querem ir. Então a gente foi seguindo nesse caminho, nesse fluxo, que nos levou ao assunto da ditadura militar na época, né, em 2014, quando foram publicados os relatórios da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, né? E nunca mais a gente parou de pesquisar sobre esse assunto, mas sobre vários pontos de vista, perspectivas diferentes durante esses anos todos. E, na realidade, E Lá Fora o Silêncio faz parte de uma trilogia chamada Mural da Memória. Então, tem mais 2 espetáculos que tratam desse tema. Isso, O Corpo que o Rio Levou
que a gente estreou em 2017, se não me engano, no Centro Cultural São Paulo. As Três Uiaras de SP City, que estreamos também no Centro Cultural São Paulo, que foi premiado na Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos lá. A primeira peça, né, o Barbante Verde e Amarelo, que a gente chama de barbantes, cada peça são barbantes trançados, fala bem a partir do relatório da CNV, né, da Comissão Nacional da Verdade, e aí é sobre a classe artística e a relação com a censura na década de 70, e também sobre os manuais de tortura das Forças Armadas, que são documentos que estão ali, né, nos arquivos da Comissão da Verdade, que são assustadores, são inacreditáveis, é o terror tão grande que parece até que é absurdo, mas foi a própria realidade. Então, a gente se debruçou sobre esses documentos, sobre esses materiais, para fazer a nossa primeira peça. A segunda peça foi a partir das operações de perseguição e extermínio às travestis no centro da cidade de São Paulo, operações que tiveram vários nomes, que duraram mais de década, né? Operação Tarântula, Rondão, Operação Arrastão, Limpeza, e a gente pesquisou os jornais, né, assim, dos movimentos LGBTs que foram escritos na época, o Lampião da Esquina, Xana com Xana, entre outros. Também os pesquisadores, né, que publicam livros sobre esse período. A gente leu um livro chamado Ditadura e Homossexualidades, do Renan Quinali e do James Green. E aí a gente achou, assim, uma outra trilha de pesquisa e investigação, que é a história oral de vida. Que nesse processo dessa segunda peça a gente começou a verticalizar, e nessa terceira aí que a gente radicalizou mesmo nele. Porque o que a gente foi percebendo é que os documentos escritos reproduzem a visão de quem continua vencendo a guerra. Então é muito deturpada a visão que se cria sobre os acontecimentos e as pessoas. É um desrespeito à memória em vários sentidos. Se a gente for pensar em relação às pessoas trans, a gente pode pensar no nome, né? No nome que passa para a história. Mas se a gente for pensar na atuação política das pessoas, além dessa questão, que já é em si muito grave, isso acontece também com as pessoas trans, existe toda uma difamação da história da pessoa. Existe toda uma deturpação do que foi a realidade dos fatos, mesmo se dizendo que era história. Por isso a gente entrou na história oral de vida. Maravilha, né? É um tema muito interessante e baseado em pesquisas documentais, pessoal. Isso é muito, muito importante dizer isso, que realmente o grupo se debruçou nos documentos, como você disse, Terrena, e é muito interessante. E vocês trazem, então, nesse espetáculo, a memória desses tempos, chamados tempos de chumbo, né, da ditadura brasileira, e a partir da história de um personagem, que é o Christopher. Me fala desse personagem. Quem é Christopher? Christopher é um personagem criado a partir de diferentes materiais, né? Diferentes tipos de materiais. Um deles é um livro chamado A Queda para o Alto, de um autor chamado Anderson Herzer, que é, se não me engano, de 81, a data de publicação do livro, que é um dos primeiros autores trans que a gente tem notícia, que publicou um livro no Brasil com a sua identidade estabelecida já no momento da publicação do livro. Então, ele escrevia poemas, passou um tempo na FEBEM, né, preso pela própria família, e junto com esses poemas ele faz um relato autobiográfico da vida dele. O livro tem essas duas partes, tanto o depoimento pessoal quanto a escrita poética. Além disso, também esse personagem foi construído a partir da história oral de vida, né, das entrevistas com o próprio ator que faz o personagem hoje, que é o Léo Moreira Sá, entre outros diálogos que a gente teve, assim, né? O Léo entrou primeiro como entrevistado em 2019, a gente foi até a casa dele, fez uma conversa mesmo, né, assim, sobre a história oral de vida, e aí essas memórias, junto com a referência do Anderson Herzer, e mais um elemento de ficção que eu, como dramaturga, propus, desse caldo, assim, né, dessas três matrizes, surgiu esse personagem Christopher, que depois, durante o processo ainda,
que começou em março, se não me engano, desse ano, né? O processo mesmo de ensaios, assim, né? Que a gente já está em processo com essa peça desde 2018, mas ensaiando, assim, construindo, levantando a peça, o personagem ainda se transformou completamente. Ele foi adquirindo várias outras camadas, tanto a partir da contribuição do Léo e do Diego Chilio, né, e da Jéssica Marcelli, que estão em cena junto, mas também das outras pessoas transmasculinas que fazem parte do projeto e que foram trazendo suas contribuições. E nesse processo colaborativo, a peça foi reescrita mais uma vez, na sua terceira versão, pelo menos até hoje. Já teve outros nomes, os personagens já foram outros, e agora a gente vai estrear com tudo, depois desse processo, que a gente vai ver no que se metamorfoseia em cena, que a gente está no momento do estouro, no momento em que está tudo nascendo, que é um dos momentos mais maravilhosos. Com certeza. E esse personagem, ele está de mudança, né? E ele encontra as cartas que ele enviava de dentro da prisão para uma irmã dele, né? Para sua irmã, para a irmã dele. E ele mandava essa carta em códigos, né? Que era, na época, assim, a gente sabe que não se podia escrever nada, né? Havia uma censura em toda a mídia, não, jornais e tal. E ele mandava tudo isso em código. Como que vocês mostram isso no espetáculo? Essas cartas existem, esses códigos são mostrados no espetáculo, de como ele se comunicava com a irmã ou não? Sim, durante essas entrevistas, uma das nossas curiosidades foi como as pessoas se comunicavam com o mundo do lado de fora da prisão. Porque tinham informações muito importantes que precisavam ser passadas, porque tem, assim, uma necessidade mesmo, né? De permanecer em contato, em comunicação, mesmo em tempos tão difíceis. A criatividade, ela revela as suas estratégias, né? E, então, uma das estratégias que a gente foi pesquisando e perguntando era de escrever numa outra carta ou numa outra página de revista, ou seja o que for, criar um tipo de um código que deixa só algumas letras de fora, como quadradinhos ou retângulos. E quando você junta essas letras na ordem, depois de colocar esse código em cima, você consegue ler a mensagem real que está cifrada no meio dessa outra mensagem, que poderia ser qualquer coisa. Entre outras tantas, mas como uma delas falou para gente, a Cida Costa, assim, não podemos contar tudo, né? Porque senão as pessoas não vão ter depois como recorrer. Então a gente guardou, escolheu essa só, e a gente criou uma pesquisa estética e visual, inclusive, porque a gente projeta essas cartas de uma outra, de um outro acontecimento que a Ana Maria Ramos contou pra gente, que era uma revista Capricho, que ela respondia quando estava fugindo da perseguição na clandestinidade, na casa de uma jornalista chamada Tiche. Esqueci o nome dela agora, mas como chamava ela era Tiche. E ela respondia a sessão da revista Capricho, Coração Pergunta, Coração Responde. Então a gente pegou essa ideia e, como se fossem páginas da revista Capricho, esse código vai sendo colocado, que são as desilusões, as frustrações, as mágoas, as ansiedades, o lado mais humano, sincero, autêntico e frágil das pessoas. O código vem por cima disso e cria uma linguagem visual de cifras, de interditos, de claros e escuros, que num retroprojetor, que é o recurso que a gente usa em cena, cria essa camada sobre as projeções que trazem as personagens e também os próprios personagens em cena, né? Isso tudo sobreposto. Muito legal. Tem fotos do espetáculo, vou pedir para a produção mostrar e você vai comentando. Vamos ver? Vamos sim. Aí, esse é o Léo em cena, e lá em cima tem o cronômetro, porque eles apresentam, eu esqueci de falar isso. Na verdade, a peça é sobre a venda de uma série. Ela não se passa no presente histórico da década de 70, ela é contemporânea. Então, o Christopher olha para essas memórias dele, né? E eles tentam vender uma série a partir dessas cartas que eu comentei. Eles tentam criar uma série e vender uma série, porque eles precisam. Tá vendo? O coração responde. Eles vão mostrando essas cartas, vão lendo essas cartas e os personagens vão surgindo como numa rodada de negócios, numa tentativa de vender. E eles têm um tempo, que lá em cima tá aqui, ó, 3 minutos e 24 segundos agora. Porque essas rodadas de negócio têm um tempo do capital, que é um tempo muito acelerado. Então eles têm um tempo certo, 11 minutos.
e a gente vai jogando com as distorções desse próprio tempo, tá vendo? Aí chegou a 0, aí é o Diego Chilio que faz um trabalho todo em cima dessas manipulações, assim, quase como um mágico, a gente brinca, né? Assim, que vai criando os seus truques e seus efeitos e vai projetando e convocando essas guerrilheiras e essas pessoas transmasculinas, né? Os transcestrais, como a gente fala, para virem para a cena. E ali fica esse efeito, tá vendo? Assim, de claros, escuros. Essa é uma cena da peça em que a gente trabalhava, ela acabou se transformando, né, assim, nos últimos tempos, mas em que a gente trabalhava com fotos da época, trazendo debate político também sobre o que foi a ditadura e quais os reflexos dela. A gente até fala que a nossa peça não é histórica, não é memorialística, ela é transtemporal, ela é sobre a transversal do tempo que atravessa com estruturas autoritárias até hoje. E aí, esse vídeo, estão os dois em cena, né? Christopher e seu sobrinho, que é o assistente, Léo e Diego. E quem está no primeiro plano é a Jéssica Marcelli, e quem está no fundo projetado é a Dulce Muniz, que é uma atriz que também a gente faz toda a homenagem a ela, né? E tem muita alegria que ela participa da peça. A gente gravou essas cenas com ela. Ela também fez parte da resistência à ditadura na época, na década de 70, e tanto ela como outras que participaram dessa resistência são atrizes da peça, né? Interpretam essas personas criadas a partir dessas memórias no vídeo. E a Jéssica traz essa camada na presença, sendo uma mulher jovem, diante dessas mulheres velhas, mas encarnando também um pouco de quem elas eram na época, que eram mulheres jovens, e que são as mulheres que hoje em dia confrontam todas essas estruturas opressoras com muita força, né? E sustentam esse espírito de liberdade, de emancipação, de construção de uma sociedade mais justa. Legal. E aí os três juntos começam a manipular essas cartas, essas cenas, e aí esses contornos da ficção e do drama, né, como a gente, laboratório de técnica dramática, eles vão se diluindo, eles vão se corroendo, porque essa memória, ela desaba e ela toma todo o espaço possível de fabulação da cena. Aí eu não vou contar tudo, porque também as pessoas vão vendo, né, vão descobrindo aí, vão assistirem a peça. Bacana. Eu vou chamar só um comercial rapidinho, eu volto já com você e com você que está aí com a gente, tá bom? Vamos lá. Estamos de volta com o Esquina da Cultura e antes de eu continuar essa conversa tão maravilhosa com a Ave Terrena sobre o espetáculo e lá fora, o silêncio, quero chamar nosso momento de espiritualidade ou espiritualidade em foco com a nossa sacerdotisa Milene Sintra, que traz a dica de hoje para o nosso espírito. Vamos lá. A dica de hoje é como limpar a energia da sua casa. A dica de hoje é como limpar a energia da sua casa. É extremamente importante que a sua casa tenha harmonia, para que você possa descansar, se recuperar, para que sua vida social flua, para que todos aqueles que habitam a residência tenham serenidade para viver bem, não é mesmo? Então, hoje a dica é 1 litro de álcool, 14 cravos e 3 folhas de louro. O que você vai fazer? Você vai fazer uma infusão
e deixar estes elementos no álcool por 10 dias. Após 10 dias, você encontre um recipiente onde você possa borrifar e coloque 2 colheres deste produto e complete com água. Assim, você tem uma infusão para limpar todo o ambiente. Borrife em todos os cantos da casa e você vai perceber que a energia vai ficar muito mais leve, não é mesmo? Quero ver a tua família feliz. Então, vamos cuidar da casa? Fica a dica. Estamos de volta com o Esquina da Cultura, depois dessa dica sensacional da nossa sacerdotisa Milene, que está sempre aqui com a gente no Esquina da Cultura. Eu agradeço, gratidão profunda sempre que a Milene traz para a gente esse momento de cuidado da nossa espiritualidade, que é tão importante para nós humanos. E vamos continuar com a dramaturga Gabi Terrena, que está conversando com a gente hoje sobre esse espetáculo E Lá Fora o Silêncio, né? Que traz de volta esse momento, essa época, tão difícil que foi a ditadura militar neste país, baseado em documentos, né, verdadeiros. Então, realmente é um espetáculo que com certeza faz a gente refletir muito. Ave, esse espetáculo deixa o público, com certeza, tendo uma emoção de tristeza, né? Mas, ao mesmo tempo, de esperança que momentos como esse não aconteçam mais? A gente tentou não trazer tanto esse sentimento da tristeza, na verdade. Inclusive, muitos dos relatos que a gente conhece, que são fundamentais, que virem à tona cada vez mais como denúncia, porque a gente vê o tamanho do estrago que tem sido feito hoje em dia, das pessoas pedindo a volta da ditadura, às vezes por falta de conhecimento do que ela foi e do que significa fazer esse tipo de manifestação em público, mas também, às vezes, por manipulação mesmo, de querer acabar com a democracia, né? Então, a gente tentou não trazer a camada da tristeza, não trazer os relatos das torturas, não trazer o que teve de destruição, o que teve de trágico, apesar dessa camada não ter como a gente fugir, porque não tem como a gente fingir que foi outra coisa, porque quando a gente fala desse assunto, essa é a base, é uma tragédia de um país, é uma tragédia de uma sociedade, é uma tragédia da humanidade. Só que a gente também entende e tenta, na nossa pesquisa, construir os caminhos de comunicação com o público, com todo o público, e de pegar as pessoas até desprevenidas, às vezes, e de usar uma das coisas mais poderosas do teatro, que é o encontro. E o encontro que pode ter também camadas de deboche, que pode ter camadas de poesia, que pode ter camadas, como dizem as cartas, do coração responde, do nosso coração falando, da nossa sensibilidade, da nossa entrega, da nossa solidariedade com as outras pessoas, mesmo diante da precariedade, da dificuldade, que é o que nos mantém vivos, né? Falando tanto como travesti, como dramaturga, como trabalhadora da cultura, como parte de um grupo de teatro, nós somos várias pessoas que constroem interseccionalmente esse lugar da alegria de viver, de trabalhar com o que a gente gosta, e mesmo sendo um assunto tão duro e pela crítica que se faz necessária, a gente vai por outros caminhos, por caminhos que chamam, que convocam as pessoas a ter essa esperança, a persistir. E a gente tenta construir de uma outra forma. Em outras peças, a gente já fez o debate mais, digamos assim, pegado, puxado nessa chave dos anos de chumbo. Mas nessa peça, especificamente, a gente começa um outro momento dessa pesquisa, que é um momento de trazer a suavidade do valor e do poder dessas pessoas que tiveram suas vidas em potência na época, em confronto, em se afirmar diante das estruturas de tirania que queriam destruir elas. E isso tem uma beleza inestimável, e é nessa beleza que a gente se focou nessa peça. Que maravilha! E vocês vão
vamos fazer o... Vamos... Vocês foram agraciados com algum incentivo ou não? Sim, depois de 4 anos fazendo a pesquisa, né, 3 anos e meio, e tentando várias formas de viabilizar a peça no cenário árduo que a gente vive hoje da cultura, a gente conseguiu, depois de inscrever em vários editais diversas vezes, a gente foi contemplado com o 14º Prêmio Zé Renato da Secretaria de Cultura de São Paulo, do município, né? E isso possibilita que a gente tenha a estrutura necessária, né? Assim, ainda que a gente sempre batalhe por mais condições das políticas públicas em todos os lugares, mas a gente tem a condição necessária, a estrutura para conseguir fazer o que a gente faz, que é pesquisar, que é deixar o inesperado, as formas inesperadas de contar as histórias, de construir as cenas virem à tona e de permanecer em coletividade, colaborando e reconfigurando essa peça a cada mês, a cada ensaio, né? Enfim. E aí a gente tem conseguido, é muito importante a gente defender as políticas públicas, a gente defender que elas mantenham o seu espírito público, de fomentar e de trazer assuntos que dizem respeito à sociedade como um todo, no caso a cidade de São Paulo, né, como é uma política municipal, a gente faz essa luta, participa desses debates, defende as políticas públicas para o teatro, para as outras linguagens, e é muito importante, fundamental, porque sem essa política pública, essa peça não existiria. Pelo menos não dessa forma. A gente vai fazendo independente, a gente vai fazendo com as nossas próprias forças, mas o teatro demanda material, demanda tempo, demanda equipes, coletividades, isso tudo não tem como, é o nosso trabalho. Então ele precisa ser valorizado. Além disso, a gente vai estrear no Sesc Pinheiros, então também entrou nessa parceria. Tá, vocês vão estrear no Sesc Pinheiros quando? Dia 22 de setembro, quinta-feira. Vamos ficar em cartaz quinta, sexta e sábado, às 8 horas da noite. São 12 apresentações, 4 semanas, e depois a gente segue para outra temporada, que aí logo a gente vai divulgando também, vai ser no Teatro Cacilda Becker. Olha que maravilha! Então vocês têm muitos espetáculos aí pela frente, né? Até o fim do ano vocês já estão ainda trabalhando com esse espetáculo? Sim, até novembro. No Cacilda, a gente fica sexta, sábado e domingo. Até novembro, eu esqueci exatamente o dia, mas mais ou menos ali a primeira metade de novembro. Maravilha. 24 apresentações. O teatro é bom quando a gente repete, né? Quando a gente faz várias vezes e vai descobrindo aquilo que a gente nem mesmo sabia da nossa própria peça. Isso é muito legal, né? O teatro traz essa proposta também, essa expectativa e a gente pode ter esse processo, né? É um processo de estar aí com o espetáculo. E a gente está chegando no final do programa e eu quero parabenizar, né, vocês, o grupo, e também convidar as pessoas todas para ir assistir. E lá fora, o Silêncio estará lá no Sesc Pinheiros. Estreia no Sesc Pinheiros, depois vai para o Cacilda Becker. E vocês estão presentes, claro, nas redes sociais, as pessoas também podem encontrar vocês nas redes sociais, certo? Que a gente vai deixar aqui também no nosso GC. E aqui o Esquina da Cultura recomenda o espetáculo, assinamos embaixo. E, Terreno, eu queria te parabenizar por esse trabalho, essa pesquisa, pelo seu texto, né? Por se dedicar tanto a um momento tão difícil do nosso país e que a gente, claro, torce e tem a esperança, e por que não dizer a certeza de que não vamos mais passar esses anos de chumbo, né? Espero que não, porque realmente é muito sério esta questão, né? E, claro, de tentar acabar com a democracia, que é a única forma que nós, o povo, nós, cidadãos, temos na mão para tirar, né, para mudar governos tão autoritários. Enfim, parabéns pelo trabalho. O Esquina da Cultura está aqui de portas abertas para vocês, para o grupo, tá? E com seus espetáculos, sempre que vocês tiverem novidades, vem contar para a gente, né? Sucesso, vida longa para o grupo, vida longa para você como dramaturga
e que escreve textos tão lindos aí e traz para a gente histórias tão bacanas que fazem a gente refletir. Muito obrigada pela participação aqui no Esquina da Cultura, viu? Obrigada, Marta. Queria agradecer todo mundo da Esquina da Cultura, cumprimentar todo mundo que está vendo a gente, também convidar todo mundo para assistir, convidar você também para assistir. E é muito importante no teatro que a gente faça o boca a boca. O boca a boca, assistir, contei, recomendei. Então, esses espaços aqui também são fundamentais para a gente, é a maior força. Obrigada pelo espaço aqui. E vamos assistir a peça, gente. Depois, se vocês quiserem comentar nas redes sociais, mandar mensagem no Instagram, no Facebook, o que vocês acharam. A gente pode também conversar por lá. Então, fica aqui o convite para todo mundo. E que a peça tenha vida longa. Terá vida longa, com certeza, porque traz um tema muito importante. A gente está resgatando também esse tema para não passarmos mais, para as pessoas entenderem, quem não viveu esta época, não viveu esse problema, que foi triste, sim, que foi uma coisa horrível que a gente teve, e é muito importante que a gente mantenha esse espetáculo. Com certeza ele vai ter vida longa. Ave Terrena, beijo no seu coração, grande prazer te conhecer, parabéns pelo trabalho e até uma próxima vez. Obrigada, até já. E eu aproveito para me despedir de você que esteve conosco mais uma vez aqui na bcctelevisão.com.br, no Esquina da Cultura, nesta esquina onde tudo acontece. Estacione aqui. Aqui tem as melhores manifestações culturais, o melhor da nossa arte, né? De todas as manifestações artísticas. Um beijo no coração de vocês, boa semana, espero todos terça-feira que vem, às 13 horas. E para quem não pode estar com a gente às 13 horas, vocês nos encontram depois nas nossas redes sociais e no YouTube com o Esquina da Cultura. Beijos no coração. Tchau.